Hoje nós vamos falar sobre mulheres no impressionismo. Fala aí, galera! Tudo bem? Espero que sim. Nesse vídeo nós vamos falar de duas mulheres dentro do impressionismo. E vamos começar com uma que nasce nos Estados Unidos. E ela se chama Mary Cassatt. Mary nasce dentro de uma família rica, de 6 irmãos. Seu pai, naquele tempo, 1844, prefere educar a sua filha para ser uma filha padrão de mulher que faz todas as atividades domésticas, que pinta, que borda. Não é? Mas Mary se interessa pela pintura, completamente, ao avesso do que o seu pai imaginou para ela. Em 1850, Mary e sua família se mudam para Paris. E lá ela tem a oportunidade de aprender a desenvolver a sua técnica com Degas e Pissarro. Um pouco mais à frente, ela se inscreve na Academia de Artes da Filadélfia, quer dizer, voltando para os Estados Unidos. Só que ela começa a estudar lá e ela fica bastante frustrada com a maneira como as mulheres são tratadas dentro da academia, né? Com um certo desprezo, né? Esse não é o espaço para mulheres. Então ela retorna a Paris e volta a estudar em ateliês com aulas particulares. Uma coisa muito interessante da Mary é que eu acredito até que seja por causa desse momento, né, de rejeição, vamos dizer assim, da academia, que ela começa a investir em pinturas, que são pinturas somente de mulheres, ou pinturas de mulheres dentro da maternidade. Ela vai registrar duas pinturas, por exemplo, duas mulheres jogando flores no carnaval. É uma pintura extremamente intimista, né, porque mostra essas duas mulheres muito próximas do espectador. Essas duas mulheres, elas têm uma certa intimidade e estão nesse movimento, nessa ação, né, com muita tranquilidade, com muita naturalidade, como se aquilo fosse algo realmente comum. A Mary, ela traz esses registros dessas mulheres dentro do impressionismo, coisa que não se via dentro desse cenário para essa época. Uma outra pintura também bem característica do impressionismo é a lição de banjo, aonde nós percebemos uma mulher mais velha, né, tocando banjo, e logo atrás uma outra, mas menina, né, jovem, observando essa mulher mais velha a tocar. Essa pintura em específico, ela já tem uma característica mais potente do impressionismo, aonde nós percebemos as pinceladas curtas e rápidas, com um colorismo um pouco diferenciado. O impressionismo, esse movimento, esse grupo de artistas que decide pintar de uma forma diferente daquela que é determinada pela academia, eles se unem para fazer uma exposição alternativa. Mary, ela entra na exposição dos impressionistas. Isso é uma coisa importante da gente frisar, porque somente ela e mais uma outra mulher conseguem entrar nessa exposição. Então, somente duas mulheres dentro da exposição que inaugura o impressionismo na Europa. E essa exposição, ela vai
completamente contra a ideia acadêmica. Por quê? Para a época, para a gente poder pensar um pouco, né? O impressionismo, ele foi esse movimento em que os artistas se usaram desse novo modo de enxergar a realidade, de representar a realidade, que era oposto ao da academia. Para que um artista pudesse expor nesse momento, ele precisava do aval da Academia de Artes. E esses artistas, da onde Mary está inserida, fizeram essa exposição alternativa, completamente fora, né, desse lugar da academia. Foram extremamente criticados na época, mas foi um movimento extremamente importante para que a pintura tomasse novos rumos dentro da história. Mais um pouco à frente na história, nós vamos conhecer uma artista parisiense, Louise Abemat. Ela nasce em 1853, também dentro de uma família rica. E a família dela já tinha um círculo de artistas, né, e de intelectuais muito próximos. Então, Louise, ela nasce já dentro desse contexto e começa a se desenvolver com pintura, escultura, e um pouco mais à frente nós vamos ver ela também trabalhando com design. Lembrando que esse termo design não era um termo da época, tá? Só para a gente poder contextualizar aqui. Então, Louise cresce, já aos 18 anos começa a ter um destaque. Por quê? Porque ela vai pintar ninguém mais, ninguém menos do que Sarah Bernhardt, que é uma das atrizes mais excêntricas da Europa. Era uma atriz que fazia de tudo, absolutamente de tudo, para chamar a atenção. É talvez uma das atrizes mais importantes que nós tivemos em toda a nossa história, que transita entre o teatro e o cinema. E Sarah fez isso brilhantemente. Então Louise, que também tinha esse ar mais excêntrico, se vestia com roupas masculinas, tinha toda aquela coisa bem luxuosa de fumar charutos e, né, um comportamento mais voltado para esse lugar, fazia um par muito interessante com Sarah. Ambas se ajudaram nesse momento, uma ajudando a carreira da outra. E corre aí pelos corredores da história da arte que as duas foram amantes. O que nós sabemos é que elas tiveram essa relação íntima, próxima, por pelo menos 50 anos. Ela tem uma característica que ela vai do impressionismo um pouco para o Art Nouveau. Ela recebe influências de pinturas chinesas e japonesas, que eram uma coisa recém-chegada ali na Europa, né? E além de produzir diversas pinturas da Sarah, ela também vai produzir retratos de outras pessoas importantes, intelectuais, né, aristocratas da época, pinturas por encomenda, obviamente. Suas pinturas, elas são basicamente em aquarela, né, por influência, novamente, da pintura oriental, e pinturas a óleo. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que uma das grandes inspirações de Louise foi Rosa Bonheur, que nós vimos no vídeo anterior. Aliás, se você não viu o vídeo anterior, eu acho melhor você, né, depois desse daqui, você vai lá conferir, porque vale a pena. O interessante é que Rosa também se vestia com roupas masculinas, né?
e tinha um comportamento um pouco diferenciado do restante das mulheres de sua época. Louise também não vai ser diferente. Ela vai se vestir dessa forma, mas ao contrário de Rosa, ela vai ser um pouco mais exuberante, né? Mais realmente querendo se mostrar para o público e colocar a cara mesmo, sem medo. Outra relação interessante que a gente nota da Louise com a Rosa Bonheur é que, além do traço ser bem próximo, tá? Ela também, Louise também foi condecorada com a medalha da Legião de Honra. Ela seguiu bem os passos de Rosa e foi além. Então nós acabamos de ver duas mulheres impressionantes do impressionismo. E gostaria de também pedir aqui a vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo com quem vocês quiserem. Tá ficando muito legal essa história da arte contada a partir das mulheres. Então, se você acha que isso é importante, termos a visibilidade das mulheres dentro da história da arte, compartilhe esse conteúdo que está valendo muito a pena. Eu aguardo vocês na próxima semana e deixo meu beijo. Até mais.